Bom dia, pessoal! Você conhece alguém que já tenha entrado numa obra e tenha saído frustrado após a obra porque gastou muito mais do que imaginou? Por exemplo, para construir uma casa. Compra um terreno, compra um lote, resolve construir uma casa e aí, no final da obra, a pessoa sai frustrada, sai estressada, sai traumatizada, que nunca mais quer entrar numa obra porque gastou muito mais do que imaginava. Eu vou contar para vocês aqui por que a maioria das pessoas que enfrentam essa condição, por que isso acontece? As pessoas normalmente, elas fazem uma conta muito errada sobre o quanto custa uma obra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui com números, tá? Esse vídeo aqui não vai ter edição, não vai ter nada, o objetivo do canal aqui é só ajudar mesmo quem tem interesse em construir uma casa, quem tem interesse em entrar numa obra. Então, o vídeo é sem edição, o vídeo é simples, as minhas anotações elas vão ser assim, dessa forma, no caderno, para facilitar também a minha vida, de não editar o vídeo e de passar a informação de maneira mais simples e autêntica possível para vocês. Então, pessoal, vamos imaginar um exemplo de um lote que foi comprado por R$200 mil e que a pessoa tem interesse em fazer uma casa de 200 metros quadrados, uma casa num condomínio. A maioria das pessoas fazem a seguinte conta: olha, eu gastei 200 mil no lote, o preço, o custo único básico da construção alto padrão no meu estado é R$3 mil, estou dando um exemplo, hoje eu imagino que seja um valor acima disso no alto padrão para qualquer estado brasileiro. E aí, como minha casa tem 200 metros quadrados, eu vou gastar 200 vezes 3 mil, 600 mil, mais 200 do lote, 800 mil reais, e a minha casa vai estar pronta. Eu vou fechar normalmente com um empreiteiro que me der o preço mais barato, que vai me dar ali X por metro quadrado, eu vou comprar os materiais e vai dar tudo certo. E aí, quando a coisa começa a avançar, a maioria dos meus amigos vê que não é assim, Então, de forma bem resumida, pessoal, eu vou fazer a conta real que eu faço antes de entrar numa obra. Então, por exemplo, com esses números, o que as pessoas não consideram? Primeira coisa, o cálculo é correto. A pessoa pega um custo único básico, referencial, multiplica pela área, e no nosso exemplo, a parte 1, R$3 mil o metro quadrado, vezes 200 metros quadrados, 600 mil. Tá aqui, 1. Custo do lote, R$200 mil. 2, tá aqui, custo do lote, 200 mil. Aí começam os custos que a maioria das pessoas não consideram. O preço do CUB, ele é um referencial, mas ele não contempla a obra inteira. Então você tem que colocar acima do preço do custo projetos. Projetos é algo que não é contabilizado ali. Então, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, água pluvial, topografia, sondagem. Tudo isso é contabilizado no CUB. Arrumação do canteiro de obra. Se você tiver que fazer contenção, o CUB ele é um custo referencial. Então, fazer contenção ou não é algo muito particularidade de cada lote. Então, quando eu pego um terreno que não tem muita coisa extra, tipo uma contenção pesada, ou uma fundação muito cara, eu considero uma média de 10% a mais em relação ao CUB vezes área, como esses extras que não estão contabilizados no CUB. Então esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas não consideram. Colocar uma gordura de 10% porque o CUB não contempla tudo. Segundo ponto que a maioria das pessoas não consideram, a administração da obra. Ou você vai fazer a administração da sua própria obra, ou você vai pagar alguém para comprar os materiais, para cotar preço, para fazer o quantitativo de materiais para você, para corrigir e acompanhar o que a tua mão de obra está fazendo, para fiscalizar o empreiteiro. Então, ou você vai pagar alguém, ou você vai despentar seu tempo.
E nesses dois casos, você precisa contabilizar esse custo na obra. Se você tem uma atividade profissional, por exemplo, você é um médico, você é um advogado, e você resolve tocar uma obra, olha, se você não tem experiência, você vai deixar de atender paciente, você vai deixar de atender cliente, você vai ter outras questões na sua vida que vão gastar esse dinheiro. Então você precisa contabilizar também no custo da obra. E aí eu coloco normalmente mais 10% também. Então, primeiro custo que a maioria das pessoas não contabiliza são os extras do clube. E o quarto custo que as pessoas normalmente não contabilizam é a administração da obra. Outro custo que o pessoal também não contabiliza, pessoal, o custo de capital. Você tem que botar isso na conta, porque se você não tivesse feito aquela obra, você tivesse com o dinheiro no banco, entre a compra do terreno e a finalização da obra, quanto que você teria no banco se você não tivesse feito a obra? Aquilo ali é o custo do teu dinheiro, o custo do capital. A minha experiência, por exemplo, eu compro sempre um lote de condomínio 24 meses antes de quando eu preciso finalizar. Aí eu aprovo o projeto com calma, começo a obra ali 14, 15 meses antes, faço a obra com 12, deixo 3 meses ali para legalização, a BITS e etc. E aí eu finalizo a obra no tempo correto. Então, a gente precisa contabilizar o custo de capital. O custo de capital é algo importante. E a maioria das pessoas não faz essa conta. De maneira simples, como que eu faço essa conta? Eu considero 10% do valor do lote e considero 5% do valor da casa, do valor da obra. De maneira bem básica assim. É quanto que o meu dinheiro renderia se eu não tivesse gastado esse dinheiro ao longo da obra. E aí eu chego a, por exemplo, a mais 50 mil reais aqui na nossa conta. Outro custo que o pessoal não considera, custo fixo. Água, luz, condomínio, IPTU ao longo de todo o processo. Você compra um lote num condomínio, por exemplo, você tem o tempo ali de aprovação de projeto, mas ali você já está pagando o condomínio, aí depois começa a obra, você manda ligar água, manda ligar luz, o IPTU ele corre paralelo à obra ou não. Então eu também coloco isso na conta para definir o preço de custo da minha obra. A gente também precisa, pessoal, provisionar um valor para pós-obra. Normalmente eu coloco 2,5%. Eu coloco 2,5% do valor total da obra para pós-obra. Dá mais uns 5 mil reais. E o último custo, pessoal, que a gente precisa provisionar para a obra, que eu até esqueci de colocar no meu caderninho, eu vou colocar agora aqui de maneira bem simples aqui para eu mostrar para o final para vocês, são impostos pós-obra. Esse custo aqui também é importante, pessoal. Por quê? Pelo seguinte, quando você faz uma obra, você paga o ISS, que é o imposto municipal, e aí você pode ter abatimento levando as notas que você recolheu ao longo da sua obra. Você paga a certidão negativa da Receita Federal, você faz a aferição do ISS dos seus colaboradores, do INSS, desculpem, ao longo da obra, você faz aquela aferição, e aí você no final, você abate aquilo ali, né, do total que você tem que pagar. A Receita Federal faz uma conta, ela pega o que você pagou, né, que você pagou de INSS para cada pessoa que está na tua obra, ela faz um abate e no final você tem que pagar a diferença. E não deixem de pagar esse imposto, porque quando a prefeitura da maioria das cidades do Brasil ela emite um alvará de obra, ela informa para a Receita que aquele alvará foi emitido. Aí depois a prefeitura informa a Receita que o habite daquela obra foi emitido. Se você não fizer esse pagamento, a Receita ela vem atrás de você e se você não lhe regularizar no prazo correto, você se perder, você não receber a comunicação, a Receita cobra juros, multa. Então a melhor coisa é você regularizar tudo certinho e finalizar a tua obra. Então, para esse nosso exemplo específico aqui, eu provisionei mais 35 mil reais para esses impostos totais. E aí o total, pessoal,
o total da obra, que inicialmente a maioria das pessoas faria a contabilidade de R$3.000 o metro quadrado, vezes 200, 600 mil, mais 200 do lote, 800, não sai por 800, sai por 1.090.000. Por quê? Porque a pessoa não considerou custo extra do CUB, mais 10%, ela não considerou a administração da obra, que eu boto mais 10%, ela não considerou o custo de capital, que é quanto o teu dinheiro renderia no banco se esse dinheiro tivesse ali paradinho no CDB, na renda fixa, no Tesouro Direto, 1% ao mês ali tranquilo. A pessoa não considerou o custo fixo da obra, que é condomínio, água, luz, IPTU. Ela não considerou um provisionamento de verba para pós-obra. Ela não considerou os impostos, 8 itens aqui, né? Ela não considerou os impostos pós-obra, que é o ISS, a certidão negativa da Receita Federal. Ela também não considerou uma pequena verba ali para você fazer a averbação da sua obra, né? O que é a averbação da obra? Você tem um lote, você aprovou um projeto. Ao final da obra, você precisa do ABITS, né, que é o documento oficial da prefeitura dizendo que a sua casa foi construída conforme o projeto aprovado, e você precisa que aquele ABITS ele esteja averbado na matrícula do seu lote. O seu lote deixa de ser um lote para ser uma casa. Essa legalização também é muito importante ela ser feita na sequência, porque a casa toda correta é liquidez. Quando você tem uma obra concluída, né, e toda a documentação lisa, correta, certinha, é muito mais fácil você vender. Se um dia você precisar vender um banco para financiar aquela casa para alguém, vai exigir que tudo esteja correto. Então, recomendo fortemente já começar a obra regularizada no início. Um lote devidamente documentado, escriturado e registrado no seu nome. Um projeto aprovado por um profissional técnico responsável, tudo certinho no município. Após a obra, a emissão do ABITS. E após a emissão do ABITS, a averbação desse ABITS na matrícula do lote. E o pagamento de todos os impostos e todas as certidões negativas. Aí você acabou o ciclo, tá tudo certo, tá tudo liso, você não precisa mais agir nada. Só morar na casa e ser feliz. Então, pessoal, por que a maioria das pessoas saem frustradas da obra? Esse exemplo clássico. A maioria dos marinheiros de primeira viagem fazem a conta 200 metros quadrados vezes R$3.000 o metro quadrado, 600 mil, mais 200 mil do lote, 800, e não considera CUB, administração da obra, custo de capital, custo fixo de obra, pós-obra, impostos pós-obra e averbação. E aí, pessoal, a gente chegou na conta de 1.090.000, de 800 mil para 1.090.000. E aí outro ponto para ser avaliado também é o prêmio de risco que é fazer uma obra. Então, por exemplo, você vai fazer uma casa de 200 metros quadrados, você chegou aqui a 1.090.000, se você achar uma casa anunciada semelhante por 1.200.000, talvez valha a pena comprar pronta, entendeu? Para não pagar o prêmio de risco que é fazer uma obra. Porque quando você faz uma obra, pode ter um acidente, as coisas podem não acontecer da forma com que você planejou. Quem faz obra pela primeira vez também enfrenta um problema que é o brinco que eu chamo que é o jaqui. Já que é uma casa para eu morar, ao invés de pagar R$100 num porcelanato, eu vou pagar R$400 nesse porcelanato aqui para botar na sala. Já que é uma casa para eu morar, ao invés de eu pagar R$200 numa torneira, eu vou pagar R$1.000 aqui, porque é a torneira que eu vou ver todos os dias pela manhã. Então esse custo do jaqui, ele é um custo que no final das contas pesa, entendeu? E às vezes o custo do metro quadrado acaba saindo muito maior do que o planejado. Então uma casa pronta, com 10, 15% acima do preço de custo, eu acho que é uma conta legal, entendeu? Principalmente se você tiver que gastar pouco e a casa for nova. Como o juros está muito alto no Brasil, às vezes, dependendo da cidade, você acha esse tipo de oportunidade. E aí é isso, pessoal. Quando for fazer conta para construir alguma coisa, coloquem o preço extra do CUB, administração da obra, custo de capital, custo fixo pelo tempo de obra, pós-obra, impostos pós-obra,
contabilizem tudo e avaliem se não tem nada pronto com as características semelhantes ao que você vai construir. Aí você foge do jaquê e você foge também do risco, né, do prêmio de risco aí, que é fazer uma obra. Ok, pessoal? Outra dica, mão de obra você fecha pela qualidade e pelo que a pessoa já entregou. Fica ali tentando ir na unha e apertar o empreiteiro e apertar quem vai construir, porque esse barato normalmente ele sai caro, entendeu? E aí onde que eu aperto? É nos materiais que são visíveis aos olhos. Aquilo que é invisível ao olho, você tem que apertar o teu fornecedor, mas tem que comprar um material de qualidade. Fio de cobre, tubo e conexão, cara, é muita atenção nisso. Material de acabamento, piso, revestimento, granito, ali na obra é o ponto que você pode dar mais um aperto ali no preço. Pegar um material de qualidade também, mas não precisa ser o mais exorbitante de caro, que é onde a maioria das pessoas se perdem e compram coisas muito caras. As pessoas normalmente querem apertar o preço da mão de obra, e aí o barato acaba saindo caro, e querem apertar o preço daquilo que não se vê aos olhos. E que dão problema também, se você não comprar algo de qualidade. E normalmente elas são mais tolerantes a gastar naquilo que elas vão ver todos os dias. É justamente o contrário onde você faz uma obra eficiente. Ok, pessoal? Na hora da orçamentação, CUB extra, que é projetos, contenção, arrumação da obra, barracão, administração da obra tem que botar na conta, custo de capital é importantíssimo, tem que botar na conta, quanto que o seu dinheiro renderia parado no banco, custo fixo da obra tem que botar na conta, você tem que provisionar uma verba para o pós-obra, porque as coisas dão errado e você precisa consertar. E os impostos pós-obra também são bem caros. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. O nosso exemplo simples, né? R$3.000 por metro quadrado vezes 200, 600 mais 200 do lote, 800. A maioria das pessoas faz essa conta e no final das contas aqui, só nesses itens simples aqui levantados, daria R$1.090.000. Se você for colocar um prêmio de risco aí de 10% para fazer uma obra, né? Chega aí no R$1.200.000 fácil. Considerando que o CUB não é esse valor, né? 3.000, ele é mais alto, aqui no Rio acho que está 3.600, né? Aí vocês conseguem fazer uma conta real. Beleza, pessoal? Obrigado aí, ótima manhã para vocês e tudo de bom.